beleza? E aí, como é que vocês estão? A pergunta que eu vou responder nesse vídeo é a seguinte: é preciso ter talento para trabalhar com 3D ou isso não importa? Mas, antes de você entender sobre isso, não se esqueça de já se inscrever no canal, curtir e ativar o sininho para você não perder nada por aqui. Então bora lá pro vídeo. Bom, o que muita gente se pergunta é o seguinte: eu preciso ter talento para trabalhar com 3D? Aí às vezes você olha para um colega seu que trabalha com 3D, um amigo, um conhecido, um colega de trabalho, e você fala: caraca, esse cara tem o dom para o 3D, ele tem talento para isso. E aí você olha para você e às vezes você fala assim: acho que eu não levo muito jeito para isso não. Você já se perguntou isso? Você já se questionou se realmente é preciso ou não ter o talento para fazer uma boa imagem 3D, para você conseguir ganhar dinheiro com 3D, trabalhar com 3D? O grande X da questão é o seguinte: eu vou te dar um exemplo aqui, na verdade, que vai servir para qualquer coisa na sua vida, qualquer área que você resolva seguir. Para isso eu vou te falar de um estudo que foi feito em uma escola de violinistas, tá? Um exemplo que foi feito aí, analisando a quantidade de horas que essas pessoas estudavam violino. Então foi analisado os violinistas que eram considerados amadores nessa escola, os violinistas que eram considerados bons e os violinistas que eram considerados aqueles caras que eram internacionais, que conseguiram lugares extraordinários na área aí do violino, tá? E aí o que chegou à conclusão nesse estudo? Que os violinistas que trabalhavam, que eram considerados bons, amadores na verdade, eles tinham estudado 4.000 horas de violino durante a sua vida. E os violinistas que eram considerados intermediários, aqueles que eram bons, eles tinham estudado 8.000 horas de violino na sua vida. E os violinistas extraordinários, aqueles que conquistaram lugares internacionais, tinham feito estudos de 10.000 horas de violino na sua vida. E foi aí que criou a grande teoria das 10.000 horas de estudo. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa que você for fazer, se você se dedicar o tempo certo para você conseguir aprender, no caso, vou usar a metáfora aí das 10.000 horas para o seu 3D, você vai conseguir se sobressair aquela pessoa que você diz que tem talento. Na verdade, foi comprovado que o talento, ele não existe. O que existe ali é aquela pessoa que consegue aprimorar ao longo da vida, ao longo da sua maratona de vida, tá? Que a vida, na verdade, se você parar para pensar, ela não é uma corrida, é uma maratona que você vai aperfeiçoando aos poucos. Aquela pessoa que consegue ao longo do tempo estudar mais determinado assunto. Só que isso não tem só a ver com estudar ou se dedicar. Tem muito a ver com a autoconfiança que a gente tem na nossa vida. Por exemplo, você já se pegou quando você era criança ou algum colega seu que algum pai diz pra ele: nossa, fulano tem talento pra cantar e ele ainda é criança. E aí a criança começa a entender e achar que, nossa, realmente, se meu pai fala que eu tenho talento, então eu tenho talento, realmente eu sou uma pessoa boa pra cantar. E aí o que acontece? A autoconfiança dele vai lá pra cima e essa criança começa a lapidar aquele chamado talento. Então, na verdade, quando você vai fazer alguma coisa na sua vida que você quer desenvolver, existe dois caminhos aí a percorrer que você pode juntar, que é a sua dedicação e a sua autoconfiança. Eu vou dar um exemplo meu aqui na questão do 3D. Todas as vezes que eu olhava o portfólio de alguém e eu falava assim: nossa, que imagem perfeita, como é que esse cara fez isso, pelo amor de Deus? E aí eu ia procurar qual era o software que ele tinha usado. Aí quando eu descobria lá que ele usava o mesmo software que eu falava: eu também sou capaz de fazer isso aí. Por quê? A autoconfiança. Então eu olhava e falava assim: se esse cara conseguiu com o mesmo software que eu, por que eu não vou conseguir? Qual que é a diferença dele pra mim? Absolutamente nenhuma. Absolutamente é o quê? Aquilo que ele pode controlar, porque ele senta e estuda mais tempo do que eu. Então eu sentava e estudava mais tempo do que ele. E assim eu conseguia atingir as minhas horas de estudo. Aí você pode estar se perguntando: tá, mas eu vou ter que esperar 10.000 horas para ser fera no 3D? Acontece que até você chegar a essas 10.000 horas aí que você vai ficar um profissional muito bom naquilo que você tá fazendo, você vai recolher muitos frutos ao longo da sua caminhada. Então você não só vai conseguir alguma coisa quando você atingir as 10.000 horas, não. À medida que você vai estudando, que você vai aperfeiçoando, você vai conquistando coisas ao longo dessa maratona que é o 3D. Então, não se limite a olhar para uma pessoa e falar: ela tem talento e eu não. Ou eu tenho um talento e deixar lá. Não sei se você já viu essa história, mas o esforçado, no fim das contas, ele se sai muito melhor do que
o talentoso. O trabalho duro ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro, cara. A pessoa às vezes coloca na cabeça que eu tenho talento para fazer 3D e para no tempo e fica ali esperando que não vai aparecer nenhum concorrente porque eu já sou bom demais naquilo que eu faço. E aí vem um cara que é mais esforçado, que nem tinha tanto talento assim, e aí ele passa daquela pessoa. Por quê? Ele se dedicou mais e aquela pessoa que tinha autoconfiança demais acabou parando no tempo. Então você tem que ter esse equilíbrio aí. Você precisa sentar, estudar, aperfeiçoar tudo que você vai fazer na sua vida, porque no fim das contas já é comprovado que o talento, ele não existe. Existe você sentar, estudar e conseguir atingir aquele resultado que você quer através das referências que você tem no seu dia. Então você pode olhar para uma pessoa e falar, eu quero mirar naquela pessoa, naquele portfólio, eu quero ficar igual aquele cara ali que faz 3D. O que você precisa fazer para isso? É sentar, estudar e bater as suas 10 mil horas lá no mesmo software que ele estuda, que você vai conseguir absolutamente o mesmo resultado do que ele. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você se sente englobado nesse assunto aí, se você acha que você tá precisando estudar mais, comenta aí aqui embaixo, manda para um amigo que tá precisando escutar um pouco disso aí, que tá um pouco desanimado com 3D, achando que ele não tem talento, porque ele vai entender que na verdade só depende dele. Então se inscreve no canal, porque toda segunda e sexta sai vídeo novo às 5 horas da tarde para você não perder nada. Então valeu!